Propósito. Oiê, seja bem-vindo, bem-vinda ao Prosa de Propósito. Eu sou a Sil. Oi, eu sou a Kellen. Que bom que você chegou até aqui, porque hoje, Sil, Se prepara. Temos um tema muito legal e muito emocionante, que traz muitas descobertas, que traz um olhar pra dentro e ao mesmo tempo também relacionamento, comunicação, Autoconhecimento. muito autoconhecimento, muitas ferramentas para autoconhecimento. Sim. Temos o prazer enorme, grandíssimo de estar aqui com uma dupla maravilhosa que se encontrou, nos proporcionou momentos incríveis, que é Gabriel Hatt e Luísa Liu. Oi, gente, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom, se você é novo aqui, eu apresento o quadro ao lado, Comunicação com Propósito, mas hoje estou aqui como preparador de elenco, como ator e terapeuta da comunicação pra gente poder conversar. O Liu também participou do Artista, né, de propósito. Também participei do podcast do Artista e sou aluna do Voz do Ser e agora professora de teatro, com muita gratidão por isso. E estamos aqui para falar um pouquinho disso também. E tem um prosa também com a Luísa. É verdade. Falando da sua carreira, falando da sua trajetória, Sim, né? com a Eri, né? Com a Eri, junto com a Eri Correia. Sim. As duas falando sobre teatro também, mas de um outro lugar, né? Muito voltado para a trajetória de vocês. Sim. Então hoje a gente pensou numa coisa um pouquinho diferente, falando mais como o teatro pode ser usado para o autoconhecimento mesmo, como as ferramentas do teatro ajudam a gente em muitas descobertas, né? O que é possível aprender, o que a gente já aprendeu muita coisa aqui. Vamos falar um pouquinho do Ser em Cena? Uhum. A Liu e o Gabs criaram uma aula, um curso, enfim, algo muito maravilhoso chamado Ser em Cena, que é um projeto com aulas de teatro, né, semanais, para pessoas que já estão nesse processo, nessa caminhada de formação em terapeuta de comunicação. E nós, eu e a Sil, fizemos parte da primeira turma, que durou 9 semanas, então a gente teve 9 encontros com eles, e cada semana a gente entendia muitas coisas, né? A gente usava o teatro para entender muitas coisas, como a gente pensa, o que a gente sente, como se relacionar. Entender e vivenciar coisas que a gente entende na teoria, e aí quando jogou ali naquela brincadeira no teatro, em colocar um olhar sobre isso, ficou escancarado e trouxe muitos entendimentos. E a gente pensou nisso de proporcionar esses entendimentos aqui pra você também que tá ouvindo. Sim. Então, primeiro de tudo, eu quero saber como que foi a ideia, assim, quando surgiu, nossa, o teatro é uma boa ideia pra gente unir tudo isso que a gente sabe, como que é isso, né? De onde brotou isso? Eu sei que isso era uma vontade que você tinha, né, Gabi, há um tempo, mas E como foi pra você também, Lu? Sim, assim, desde que eu tô nesse processo de autoconhecimento, mudança de mentalidade, eu percebi que tudo mudou nas minhas aulas de teatro, nas minhas aulas com os alunos de canto, né, nas preparações de elenco que eu fazia, eu percebi que tudo mudou e que tinha muitas coisas escondidas por detrás do teatro que as pessoas não acessavam, ou por pensar que o teatro era apenas uma manifestação artística, ou até por pensar que era só um entretenimento. Então eu já percebia isso. Aí quando a gente começou a Voz do Ser, porque a Lu Aracurti também é atriz, então a gente sempre pensava nas coisas que a gente via no teatro, mas não focada no teatro, só para usar algumas ferramentas. E aí quando a Lulliga entrou no curso, que foi depois de algum tempo, assim, né, a Lulliga da turma 2, do curso de formação, a gente já se paquerava, assim, de tipo, nossa, isso, eu lembro que desde que a Lulliga entrou, eu falava coisas nas aulas, tipo assim, nossa, isso aqui que eu tô falando de autoconhecimento é que nem no teatro. Então muitas vezes eu ia falar com a Lulio e eu dava exemplos de teatro. E papo vai, papo vem, começou a despertar uma vontade, pelo menos em mim, aí você já conta de você, por favor. Me despertava uma vontade de, nossa, e se a gente colocasse isso que a gente tá falando aqui pra fora? E a Lulio, principalmente, é uma pessoa que eu via que sempre que ela colocava uma visão artística, ela entendia. E quando ela não colocava uma visão artística, ela não entendia. Às vezes nas aulas a gente falava, Lu, você pensa assim, 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 assado. Ela falava, mas eu não consigo ver exatamente isso. Não, mas, pensa, toda mãe, uma personagem mãe no teatro. Ela, nossa, entendi. Então, eu acho que dessas nossas conversas foram surgindo essa ideia de começar a falar sobre como o teatro pode ser uma ferramenta. Acho que começou daí, né, Lu? Foi quanto mais... Porque a primeira vez que surge, fala, um comentário, podia ter um curso, né? Fala, e fica, né? Só que aí, quanto mais vezes esse assunto foi voltando, a gente foi falando de novo, eu falei, caramba, pode ser que realmente role um negócio, tem uma coisa legal aí pra sair disso, né? E aí eu acho que o dia, assim, que começou a tomar mais forma na minha cabeça, assim, foi uma reunião do artístico que a gente fez e que a gente listou, lembra? A gente fez uma lista com todo mundo, tava Sofa, tava Lu, a gente fez uma lista de
de pontos de convergência, de que a gente achava que tinha no treino mental e no teatro, que pontos que tinham em comum, assim. E foram muitas coisas. E aí acho que começou a ficar mais palpável, talvez, essa ideia, né? E aí eu ficava, né, e fiquei naquele misto um tempo também, assim, um pouco de receio, puta, mas será que eu sei? Será que eu dou conta? Será que... E aí chegou um momento e falou, bom, chega, a gente vamos botar pra fazer isso aí, pra ver se dá, se não dá, pra ver como é que é, né? E aí até que a gente falou, bom, vamos fazer. Então a gente marcou, conversou um dia e foi muito mais surpreendente do que eu podia imaginar, assim, foi... A gente, assim, o Gabi talvez já pensasse nisso há mais tempo, mas eu acho que foi uma surpresa ainda maior quando a gente começou a colocar no papel e tudo se encaixou, assim, é muito louco, eu não imaginava que seria tanto, sabe? E aí depois, durante as aulas, vendo vocês fazerem os exercícios que a gente pensou, falar, cara, é mais do que a gente imaginou, assim, tipo, é muito, tipo, dá demais pra ver isso, assim, então é muito legal, assim, é um jeito de ver e pensar teatro que eu nunca tive antes, então é um divisor pra mim também nesse sentido, porque, inclusive, no dia que a gente deu a primeira aula, primeiro que eu senti muito receio, né, assim, primeiro de ver que eu também tinha muita parte naquilo, né, parecia que, eu sei que eu fiz reunião com o Gabs, que a gente fez juntos, mas eu acho que o Gabs, sabe, assim, essas coisas que a gente tem na cabeça. Mas nesse dia, eu também foi um presente porque eu comecei a ver o quanto de ideias que eu tinha a respeito do fazer teatro. Eu também tinha muitas ideias sobre isso, sobre ensinar teatro, Então isso também foi um jeito de eu limpar um pouco isso e entender ainda, e me abrir para ver o quão potente é uma pessoa com treino mental em cena, sabe? Assim, o quão o treino mental pode acelerar o desenvolvimento de uma pessoa. Não porque a pessoa, não porque quer ser ator, porque não sei se a gente fez, a nossa turma tinha 16, né? Talvez tenha gente que nunca pensou em ser ator e nem vai querer ser. Mas é absurdo a gente ver a rapidez de resposta de quem treina a mente em cena. Tipo, o quão rico, o quão preenchido, o quão rápido é o acesso, é bizarro, assim, é coisas que eu não vi dando aula em outros lugares em um ano de curso, assim, é bizarro falar, tipo, acho que não dá pra entender, tipo, pra quem não tá de fora, falar, imagina que em 9 aulas, sim, eu vi muito mais resultado em 9 aulas do que eu vi acompanhando alunos por 1 ano, 2 anos, assim, é absurdo. E é muito surpreendente ver como o teatro acelera o processo de autoconhecimento e também como o processo de autoconhecimento faz com que os atores ganhem presença cênica, ganhem interesse de personagem, não sei se é essa palavra, mas assim, personagem inteiro, construção de personagem. Então foi muito surpreendente pelas duas vias, tanto que a gente conseguiu entregar atores muito, muito melhores do que a gente pensou e a gente conseguiu chegar em lugares de autoconhecimento muito maiores do que a gente pensou também. Exato, Alimento de Milhões, como? Como foi o processo de montagem, né? Tipo, da onde vocês partiram? Vamos fazer essa aula aqui. Quero saber os bastidores dos encontros que vocês tinham. Nossa, eu acho que a gente começou pensando com... Assim, primeiro a gente elencou tudo o que o teatro poderia agregar. Foi isso, né? A gente foi. Assim, então, o teatro pode agregar porque o teatro é um fazer coletivo, porque o teatro tira julgamento, porque o teatro tem construção de personagem, tem acesso a mentalidades, entrar e sair de personagens, porque o teatro ele ensina você a estar presente, a se colocar. Então a gente foi elencando tudo que o teatro poderia colaborar com o processo de autoconhecimento. E aí, depois a gente começou tudo que a gente elencou, a gente foi fazendo uma aula para cada um desses processos. E junto com isso, a gente também observou os alunos e pensando assim, nossa, cada aluno precisa de uma coisa. Então, cada exercício, cada dupla de exercício, cada trio de exercício era muito pensado nesses alunos. Então, como esses alunos vão aprender exatamente isso aqui? Onde a gente pode provocar? E aí a gente foi, junto com isso, pensando numa evolução teatral, porque é lógico, né? Quando você entra num curso de teatro, eu acho que vem aquela coisa à mente, né? Tipo, a hora que eu pegar o texto, a hora que como eu decoro o texto, como eu choro, eu tenho essas perguntas que ficam atormentando quem nunca fez teatro, né? Parece que começa daí. Mas, na verdade, tem algumas bases teatrais, e foi isso que a gente percebeu, que as bases teatrais, elas são as mesmas bases do treinamento mental, se você olhar no âmbito de sensação. Então, para você treinar sua mente, você precisa de presença. Para você treinar sua mente, você precisa de confiança. Você precisa de não julgamento. E para fazer teatro também. Então, a gente estimulou teatralmente essas coisas. E os nossos encontros foram bem para isso, assim, né? Pra gente ficar como a gente vai conseguir usar esses exercícios teatrais para despertar esses atores que já tem aí dentro de cada um e que as pessoas só não sabiam. E a gente fez assim, a gente fez a primeira aula, a gente tinha tudo isso em mente, mas a gente não fazia ideia de que ordem seria ou quando que ia ser cada coisa. Então a gente elencou coisas, né? A gente discutiu coisas e a gente decidiu a primeira aula. A gente vai começar daqui assim, pensando nisso. O que é mais importante para começar? É esse ponto. Então essa vai ser a primeira aula.
E aí depois a gente foi vendo como que desenvolvia a aula e o que parece que faz sentido agora. Então a gente sempre tinha um encontro durante a semana para preparar a aula da próxima semana baseado no que tinha acontecido antes. Então, com tudo isso na mão, a gente foi vendo como é que isso ia se caminhar da melhor forma pro grupo, assim. E aí foi assim. Aí agora tem as aulinhas prontas, mas foi tudo sendo construído aos poucos e a partir do que a gente ia vendo também durante as aulas. Assim. E tanto atores quanto não atores são beneficiados, porque depois a gente ficou até pensando, nossa, poderia ser assim, antes da pessoa começar a pensar em fazer teatro, ela poderia fazer esse curso, porque tem bases mentais para a pessoa poder começar a fazer teatro de verdade. Tanto é que quando a gente chegou na penúltima aula, a gente falou, nossa, agora eles podem fazer teatro. Então, até por isso que deixo em primeira mão que nós faremos um módulo 2 para poder, então a partir de agora, como é que eu pego um texto, como é que eu faço uma construção a partir de um autor, como é que eu entendo uma obra a partir de sua época, mas enfim, isso é pano pra mano. Porque a gente percebeu que foi tipo é como se fosse um pré-curso, assim, né? Tipo, porque as pessoas, quando pensam em teatro, elas pensam que elas vão chegar, pegar um texto né? E aí, tudo que a gente viu aqui, né? Falou, bom, isso é um pré-curso, tipo, todos os atores podiam fazer uma coisa dessa antes de começar a estudar qualquer coisa, tipo, qualquer coisa de teatro, sabe? Então... Antes de olhar pra história da arte. Né? Antes de qualquer coisa, tipo, vamos começar aqui, é o menos um, é antes do zero, assim. E aí ganha uma base bizarra, assim, porque aí tenho certeza que do que a gente viu, a rapidez pra responder, pra entender, independente de época, de história e de qualquer coisa, vai ser muito mais rápido, muito mais efetivo, porque vocês já têm um background aí que, enfim... Pra interpretar um personagem, a gente precisa entender o que ele tá sentindo, né? Entender como ele pensa, o que ele sente. Como fazer isso? Como levar isso pra vida? É muito legal, assim, porque quando eu fazia teatro antigamente, antes desse processo de autoconhecimento, eu via que os atores tinham um processo muito intelectual de montar personagens, sabe? E isso era muito falho, porque então assim, nossa, eu vou fazer o Joãozinho. Então o Joãozinho, ele nasceu em São Paulo em 1980 e ele é casado com a Mariazinha e aí ele tem um trauma de infância. Assim, né, na escola de teatro eu aprendi assim, que eu deveria descrever todas as características físicas e psicológicas desse personagem e que se eu conseguisse descrever, eu conseguiria tirar esse personagem do papel e colocar vida nesse personagem. Só que isso demorava muito tempo, porque eu, Gabriel, tinha que aos meus 15 anos de idade, que foi quando eu comecei a fazer teatro para valer, assim, aos 15 anos de idade, eu tinha que imitar um homem casado, morando na cidade de São Paulo, com 2 filhos. E aí era muito difícil, porque quando eu lia a palavra casado, eu ficava vislumbrando na minha cabeça o que eu pensava sobre casado. E aí eu fazia quase que uma caricatura daquilo que eu via sobre casado. E até eu era muito estimulado a isso de, olha, o bom ator, ele deixa pra plateia entender o que ela quiser, ou o bom ator, ele coloca a sua interpretação. Por isso que se o Gabriel faz o Joãozinho e se o Pedrinho fizer o Joãozinho, a gente teremos 2 Joãozinhos diferentes. Essa é a magia do ator. Como se o interessante fosse ficar vendo os pontos de vista. Então, assim foi o jeito que eu aprendi inicialmente. Depois, com esse processo de autoconhecimento, que eu percebi que eu poderia aprender a conhecer o jeito que as pessoas pensam, que tem sensações comuns entre todas as pessoas, e também há um caminho de comunicação entre nós que a gente consegue acessar. Então eu posso acessar a mentalidade daquela pessoa e eu não preciso ficar racionalizando, eu posso só acessar aquela mentalidade e se eu acessar aquela mentalidade, meu corpo inteiro vai responder. Então isso é uma coisa que eu descobri com o processo de autoconhecimento mesmo, porque eu descobri como eu acessei a mentalidade desse personagem que nos fala, né? Assim, eu acessei a mentalidade de Gabriel. Então tem um personagem Gabriel que eu fui construindo. E assim como tem o personagem Gabriel construído, tem o personagem Luísa construído, e aí tem o personagem Joãozinho construído. Aí se eu conseguir fazer com o Gabriel, eu consigo fazer com o Joãozinho também. E fazer isso é você conseguir se conectar diretamente ao personagem. E aí você é mais fidedigno, sabe? Não é o julgamento do Gabriel sobre o Joãozinho. O Joãozinho é assim. O Joãozinho pensa assim. E eu consigo te contar exatamente o que o Joãozinho sente. E aí uma coisa que eu percebi assistindo... Eu posso falar nomes de novelas aqui, né? Pode. Eu percebi assistindo a novela Amor à Vida, eu era muito noveleiro antes, eu adorava, né? Tinha o de Pablo Globo. E aí eu assisti a novela Amor à Vida, e nessa novela o Matheus Solano ele fez o Félix, que era o vilão da história. E naquela época eu fiquei muito impressionado com isso, porque eu tava começando o meu processo de autoconhecimento e eu pensei, nossa, o Matheus Solano, ele começou o primeiro capítulo colocando uma criança na caçamba. Não apenas uma criança, mas a sobrinha dele na caçamba. Então ele pegou a sobrinha dele do hospital, recém-nascida, colocou ela na caçamba. E aí, pra completar, ele era gay, totalmente à parte da sociedade, assim, né? Numa época que o preconceito estava ainda mais alto do que é hoje. Gay, colocou a sobrinha na caçamba.
E aí, assim, né, o país inteiro odiando esse personagem, o grande vilão da história. Chegou no último capítulo, ele deu um beijo no carneirinho dele até hoje. O carneirinho que foi o Thiago Fragoso que fez. E assim, gente, o país inteiro parou pra ver o primeiro beijo gay da história da telenovela brasileira, aplaudindo o beijo, aplaudindo os dois. Eu fiquei, gente, é isso que é fazer teatro, é isso que é ser ator. Tipo, ele conseguiu fazer uma pessoa que teoricamente seria odiada pra sempre ser compreendida e ser amada. Só que se ele colocasse o que o Matheus pensa sobre esse cara, ele nunca conseguiria fazer isso, porque para as pessoas conseguirem entender esse cara, elas precisariam entender esse cara, e não o Matheus. Porque sim, o Matheus poderia dar uma entrevista pra falar o que ele pensa sobre homens gays que colocam os sobrinhos da caçamba. Ele poderia dar uma entrevista, mas não teria o mesmo efeito. Porque ele precisou mostrar, gente, olha, a mente das pessoas funciona assim, então ela merece ser amada assim. E aí terminou com todo mundo amando esse cara. E aí pra mim isso é um retrato do que é o entender um personagem, sabe? Isso me marcou muito. Caramba, né? Essa novela foi muito marcante mesmo. A gente foi conhecendo mais o Félix e passou a gostar dele, né? Porque a gente passou a entender ele. Não que, nossa, que lindo jogar a sobrinha na caçamba, vamos fazer isso. Não nesse lugar, mas assim, a gente passou a entender ele, assim. Então a gente começou a criar um carinho por ele, que chegou no final da novela, tá todo mundo torcendo por ele. E hoje tantos filmes que fazem, né? Tipo, a história do Coringa, a história da Malévola, a história do cacete, né? Realmente, não me nome. Mas, tipo, quantas histórias de vilões que a gente assiste e a gente fala, nossa, tem aí uma pessoa, entendeu? Tem uma pessoa ali e ela tem todos os motivos dela, assim, não dá pra gente julgar alguém. A gente vai ter que conhecer as pessoas. Né? Sim, é impossível, né, enquanto ator ou atriz, você fazer isso julgando a personagem. Não tem muito mais pra falar, mas é isso mesmo. Tipo, não dá pra julgar, não dá pra fazer julgando, né? Não tem jeito mesmo. E não tem nem muito mais o que falar. Porque já tá tudo. E essa é a maior das conclusões mesmo. Tipo, não tem como você julgar, não tem como você retratar alguém que você julga, né? E se você consegue perdoar um personagem tão malvado aos olhos da sociedade, né? Malvado entre aspas, por que você não pode perdoar esse personagem que você se afiniza, sabe? Por que você não pode... E eu penso que isso é uma grande conquista do teatro. Que é, se eu consigo perdoar o Coringa e entendê-lo, por que eu não vou entender o Gabriel? Sabe? Por que eu não vou olhar pro Gabriel com compaixão? Por que eu não vou olhar pro Gabriel e falar, entendi que você pensa assim, vamos curar isso, né? É muito legal falar de perdão, porque né, eu e Keké também, né, fizemos teatro e toda vez que eu ia numa peça ou então quando eu começava uma montagem, eu ficava pensando, tipo, pra quê? O que é que tem que acontecer? O que é que as pessoas vêm aqui buscar? Ou então quando acontecia isso, aquela coisa que, meu Deus, essa peça rolou, eu chamava de catarse, não sabia o que era, né? Eu não entendi o porquê, como e o que era. Aí, com esse processo de autoconhecimento, entendendo mais sobre teatro mesmo, e agora com essa vivência, com a aula de vocês, eu fiquei, é verdade, o perdão. A gente ama assistir pessoas se perdoando. Eu quero conhecer aquele personagem e perdoá-lo, porque se eu saio da peça, puta com aquele personagem, sabe? Tipo, não é gostoso. Tipo, parece que essa catarse é esse grande perdão. E só que ao mesmo tempo que eu percebi isso, eu ficava mais... Gente, peraí. Uma coisa é eu falar, coloca uma cena de agressão em cena. Uma cena de agressão em cena. Coloca na cena uma cena de romance. Parece que tudo faz. Agora, faz uma cena de perdão. Parece que vai pra novela mexicana. Como acessar isso, entendeu? Tipo, o perdão. Como fazer uma cena em que envolve perdão. E por que isso é tão potente? Perdão é tudo que as pessoas querem. E eu acho que a maior força do perdão tá em você deixar que a plateia perdoe, né? Não é a plateia assistir o perdão, é a plateia perdoar. Porque é aí que a pessoa vai se identificar, assim, né? Aí que a compaixão vai tomar conta dela, ela vai falar, puta, eu entendi. E eu entendi. E se eu entendi ele, se eu perdoei ele, eu posso me perdoar também, sabe? Essa pessoa não merece sentir isso, né? Então, que é algo entendi, que é isso que o Gabi tá falando do Coringa, da Malévola, né? Então você vê a trajetória, mas você perdoa. Você fala, tá, eu entendi. É a verdadeira empatia, né? Porque a gente aprendeu tanto empatia como se eu estivesse no lugar dessa pessoa. Essa frase é muito mentirosa, né? Inclusive, a gente escuta até atrocidades em cima dessa frase, né? Tipo, se eu fosse preto, se eu fosse gay. Não, mas não é, então você não pode falar, né? Você não pode falar o que você faria, porque você não tá naquela situação. Mas, quando você assiste uma trajetória, você fala, não, se eu fosse, eu faria igualzinho. Se eu estivesse na pele dessa pessoa, eu faria igualzinho. E ela não merece sentir isso. E ela merece ser amada. Então, é muito legal isso, porque é verdade, né? Se a plateia conseguir perdoar um personagem, a plateia sai se gostando mais, né? É mais sobre uma transformação de quem tá assistindo do que do próprio personagem, né? A pessoa sai transformada porque ela viu que ela é capaz de amar, independente de qualquer circunstância. E por que é legal estudar personagens?
A gente gosta de... Até quando criança, né? Tipo, eu sou a mamãe, eu sou o papai, eu sou a criança. Você é a polícia, eu sou o ladrão. Por que a gente tem esse apreço, assim? Tem uma frase, né, que é muito famosa, que eu escolhi ser ator porque eu quero fazer milhares de personagens. É padrão, né? Eu gosto do padrão. Eu poderia viver 1000 vidas em uma só. Eu acho muito boa essa frase, mas eu consigo entender, porque se você estuda um personagem, você conta pra você que tem alguém que existe por detrás do personagem, entendeu? É lógico, né? Ninguém gosta da sua própria história a fundo assim, por mais que as pessoas falem que tem orgulho de quem eu sou, mas todo mundo tem vontade primeiro de entender outras pessoas e também de conhecer outras coisas, né? Então, eu acho que tem muita vontade da criança, quando ela vê a mãe dela, ela tem vontade de se colocar naquela situação pra ver se ela entende a mãe dela. Mas mais do que isso, ela tem muita vontade de ter certeza que ela não tá presa na criança. Né? Tipo, eu não sou só uma criança. Aí depois, né, o ator, ele tem vontade de ver, eu não sou só um ator, eu tenho mais do que isso. E quando a gente estuda um personagem, é quase como um lembrete, é um lembrete de, olha, eu existo. Eu posso fazer qualquer personagem, tem uma coisa aqui por detrás que não muda. E hoje, agora com treino, dá pra entender muito essa visão, né? Eu acho que quando a gente decida ser ator, né? É isso que você falou da própria história. Parece que a própria história é chata, parece que a sua vida é banal, né? Monótona. E aí tem monótona. E aí tem uma sensação de que viver outros personagens é se libertar, no sentido de eu posso fazer tudo, né? Porque parece que você não pode fazer tudo. Né? Então, como é que eu vou ser livre? Eu vou viver outras vidas, porque a Maria é livre porque ela faz isso, a Joana é livre porque ela pode fazer isso, né? Mas aí hoje, depois de estudar, né? Depois da gente estudar a mente, a gente entende que a gente não precisa de nada disso, que a gente é livre para fazer o que a gente quiser e a gente não precisa desses personagens. Então, a gente vai ressignificar esse lugar, né? Que eu acho que é isso que o curso está fazendo, é isso que o curso também tá colocando na nossa cabeça, porque eu estudo que treino a mente há menos tempo, então eu tenho uma visão de atriz, até, e isso é muito doido, porque eu estudei, eu fiz peças e tal, até começar a treinar a mente. Que aí veio a pandemia, eu comecei a treinar a mente e nunca mais fiz teatro. Então, eu nunca fiz teatro depois de ter treinado a mente, sabe? Mas estar aqui, ter essa chance, ter esse papo hoje, tipo, me faz entender ainda mais como era a mentalidade anterior e me faz ter vontade de experimentar. Tipo, como é que seria que eu criaria um personagem hoje, sabe? Eu não sei, mas eu sei que com certeza seria um processo muito mais gostoso, muito mais rápido, talvez, né? Muito menos doloroso, muito mais orgânico. E aí eu acho que as pessoas, todas as pessoas, elas merecem saber que elas são livres. Né? Que elas não precisam viver 1000 vidas para ser livres, elas são livres. E aí, se elas quiserem colocar isso em cena para mostrar para as outras pessoas que elas também podem ser, é maravilhoso. Mas que elas não precisam disso, sabe? Nossa, é muito lindo isso, porque se você consegue defender uma narrativa de um personagem por 20, 30, 40, 80 anos, né? A gente imagina você defender uma narrativa de um personagem por 100 anos. Né? As pessoas têm esse dom, porque elas defendem a própria narrativa da sua própria história durante 100 anos. Elas têm esse poder. Então, se você consegue defender uma narrativa por 100 anos, como é que você não vai conseguir defender uma narrativa por 15 minutos? Então, todo mundo tem um ator em potencial lá dentro. Só é muito legal, porque se você sabe que você pode parar de defender a sua narrativa para defender a de uma outra personagem, puta, quem sou eu que defende essas duas narrativas? Aí, esse eu que pode defender 15 mil narrativas se quiser, esse alguém é o livre. Que tá por detrás. E esse que tá por detrás é o que muitas vezes os atores não conhecem. E por não conhecer, acabam se só perdendo. Trocando no da frente, né? Eles só trocam da frente, eles consideram de trás e só trocam da frente, né? Assim, digamos. É o famoso se perder do personagem. E, assim, tem muito julgamento envolvido, né? A gente se julga muito, pra fazer bem feito, ou pra não passar vergonha, pra agradar. Eu queria muito descobrir como fazer teatro sem ficar me julgando. Essa foi uma das minhas motivações, né, pra fazer o curso. E eu queria que vocês contassem um pouquinho, então, isso assim, como fazer pra tirar o julgamento mesmo e fazer o que precisa ser feito. Nosso julgamento. Tudo que eu perguntar, vamos no teatro e na vida. Extensivo. A gente tá fingindo que tá falando de teatro, não sei se você percebeu. Nossa, mas é muito... O julgamento, ele é muito contra-artístico, assim, né? Não sei se dá pra falar assim, mas é que o julgamento, ele é um grande podador, né? Você fica barrando com as suas ideias, né? Eu não deveria, eu não poderia, não toque aqui, não fale isso, não fale de tal forma, e isso fica deixando as expressões muito engessadas mesmo, porque se você pega
uma criança que tem menos contexto social do que um adulto, ela tá com raiva, ela fala, ela dá um berro, e aí, você, adulto, você já aprendeu um jeito de demonstrar sua raiva de um jeito mais educado, de um jeito mais polido, de um jeito mais cool. Mais socialmente aceitável. E aí, na hora que você vai fazer teatro, o diretor pode te pedir, então vai, agora esse personagem está bufando de raiva, ele está babando de raiva. Ah, não, mas babar não pode, né? Babar não pode, porque eu posso babar, não posso gritar. Inclusive, no meio desse percurso todo, a gente foi convidado para fazer preparação de uma aluna nossa maravilhosa, que ia fazer um teste para Hamlet. E ela ia fazer um monólogo onde o personagem tava irado, na fúria. Aí a gente foi fazer com ela e assim, tá, então agora ele tá muito doido, vamos lá. E aí ela ia falar aquela ira com uma vozinha que é assim, baixinha. E a gente, nossa, como é que a gente vai fazer ela gritar a dor de um cara que acabou de perder o pai porque o tio matou e a mãe tá casando com o tio? Tipo assim, então, como é que a gente vai fazer essa menina expressar a dor desse cara, sendo que ela não faz noção disso? Ela vai ter que tirar os julgamentos dela para conseguir acessar. Então, acho que eu fiz uma grande obra aqui, mas para você tirar o julgamento, você precisa muito querer viver o negócio, sabe? Sem medo. Eu acho até que os atores têm medo de... A gente conversou isso, né? Se os atores têm medo de... Tá, e se eu sentir essa raiva? E se eu me perder nessa raiva? E se eu fizer Hitler e eu me perder na raiva de Hitler? Sabe? As pessoas, elas não se conhecem há tanto que elas têm muito medo de fazer um personagem e ficar perdida naquele língua, né? E aí o julgamento é como se fosse um protetivo de mente. Mas ele não deixa de ser um escudo que nada entra. Nem o ser e nem o personagem. Mas quando a pessoa compra as coisas do personagem, né? Isso assim, de não conseguir sair depois e tal, o que acontece? Uma ausência? O que tá rolando com aquela pessoa pra ela não conseguir sair depois? As pessoas, elas não se sentem donas das mentes delas, né? Então a gente tem até o caso... Como é o nome daquele menino que fez o Heath Coringa? Ledger. Esse. Pode falar que não sei falar o nome dele. Heath Ledger. Esse. Ele vai fazer um personagem, aí ele quis muito buscar sentir o que o personagem dele sentia. Ele fez um artifício muito interessante, que é, deixa eu frequentar os lugares que esse personagem frequenta, deixa eu tomar as coisas que esse personagem tomaria, deixa eu falar com as pessoas que esse personagem falaria. E não deixa de ser um mergulho num personagem. Mas esse jeito é um pouco perigoso, porque como ele não se sente dono da mente dele, no dia ele tomou um negócio, pra sentir a sensação, teve overdose. Então, ele se perdeu no personagem mesmo, mas é porque ele não sabia distinguir o que era personagem e o que era o livre. Aí ele trouxe aspectos de um outro personagem para um personagem já previamente inventado. É tipo quando você anda com uma amiga na escola e você fala a gíria dela. Sabe? Quando você tem uma amiga na escola e aí de repente você começa a falar o mesmo tipo assim dela. É a mesma coisa, né? Você fica muito tempo fazendo um personagem. Antigamente tinha apresentadores que ficam 10 anos em cartaz com a mesma peça. Eles levavam o personagem pra casa, entendeu? E levavam a casa pro teatro, né? O que é pior ainda. Que legal, isso me caiu um entendimento aqui. Pensando sobre o julgamento, até, né, depois dessa vivência, do perdido do personagem. Porque uma das coisas que me levaram a buscar um autoconhecimento com essa pegada que a gente tem, né, de ativamente treinar a mente e ver, descobrir, investigar, foi um pedido que eu tive dentro de mim de ser mais espontânea. Porque eu me vi fazendo teatro todos os dias, estudando pra caramba, e eu subia no palco e falava, nossa, não tem um pingo de verdade no que eu faço. Não tem um pingo de espontaneidade, eu não sei mais pra onde fugir. E aí eu fiquei pensando, acho que talvez autoconhecimento, porque eu tô mal, tô mal aqui. E aí olhando pra isso, né, eu acho que eu fazia, tipo, era a Silvia, perdida na personagem Silvia, tentando ficar disponível e fazer outros personagens. Só que como eu ia fazer outro personagem se eu tava perdida na Silvia, sabe? Então, como ter esse lugar que eu experimentei aqui no Ser em Cena de, tá ok, eu posso sentir. Eu posso sentir a dor ou essas sensações intensas, porque eu me perdia no personagem Silvia, que tinha medo de sentir coisas intensas. Então, quando era pedido que eu sentisse coisas intensas, eu tinha medo de me achar um monstro, né? Ou me machucar, ou machucar a Silvia, porque é contra o que a Silvia, que é exatamente o que o Gabs acabou de explicar. Mas que lugar é esse, né? Seguro? Que lugar é esse que como eu desperco essa titularidade mesmo da mente pra acessar a espontaneidade? O que vocês relacionaram nisso? Olha, tem uma coisa que me veio aqui, eu não sei você, Lu, mas eu fiz muitos cursos de cinema, de preparação pra você acessar personagens, e a maioria dos cursos te ensina a mergulhar, não te ensina a voltar do mergulho, né? E eu acho sim que você precisa de uma orientação. Não acho que é um trabalho que você pode fazer sozinho, porque precisa de alguém preparado pra te lembrar caso qualquer coisa
Então até mesmo esse menino, que a gente falou, Heath Ledger, Isso. né? Ele fez um processo muito sozinho, muito solitário. Eu não acho que o processo do ator é um processo solitário, embora muita gente diga que sim. Mas eu não acredito que o processo do ator pode ser solitário, porque precisa ter alguém de fora te assistindo e te conduzindo. Então, o que a gente fez em cena é, a gente foi conduzindo as pessoas, né? Sim. Opa, volta aqui. Terminou a aula, tem alguém ainda um pouco esquisitinho, volta aqui. Isso não é seu. Manda-se embora. Mas tem um... Pensando do ponto de vista de espontaneidade, tem um jeito que é, quando você tá em cena, você ficar pensando, onde eu coloco a minha mão? Essa frase, ela é, onde eu coloco a minha mão? O que eu faço? Ou até mesmo, como é que é aquilo que o povo fala? Pra você chorar, você precisa... Lembra da sua avó que morreu. Fica puxando umas memórias da vida, né? Enfiando o dedo na ferida, né? Que parece que você vai ser espontâneo na hora que você conseguir ter uma expressividade perfeita. Mas a espontaneidade está muito em estar contextualizado, em estar jogando com outro ator que está em cena, em entender o que o diretor está pedindo, o que aquela obra está pedindo. A espontaneidade ela é muito mais coletiva do que uma coisa individual. Por isso que os atores têm tanta dificuldade de ser espontâneos, porque eles tentam encontrar a espontaneidade num trabalho individual. É tipo assim, o ator espontâneo. Mas não existe um ator espontâneo, porque a espontaneidade ela tá envolvida num todo, né? Então, porque você ser espontâneo num velório e você ser espontâneo numa festa são coisas bem diferentes. Então, precisa de um grupo. Se você é ator e está ouvindo a gente, saiba, busque um grupo, não precisa fazer isso sozinho. Não é uma profissão solitária, é uma profissão coletiva mesmo. Nossa, é bem legal isso, porque dá muito pra pensar que a espontaneidade tá no entre, né? A espontaneidade tá no jogo. E aí, quando o Gabi falou da expressividade, me veio isso, tipo, o ator quer ser espontâneo pensando só nele. Só que se cada um pensa só nele, não tem jogo. E teatro acontece no jogo, teatro acontece no entre, assim como a vida, né? Mas, então tudo mora no entre. Então a espontaneidade mora no entre. Se você fica querendo ser espontâneo só pensando no seu personagem, claramente vai dar ruim. Não vai ter jogo, vai ter um personagem aqui fazendo o seu, o outro fazendo ali, só que quem assiste não vê conexão, não vê verdade, porque só tá cada um na sua própria mente, né? Sim. E é preciso muita confiança no seu parceiro, né? Absoluta. Seu parceiro de cena. Fala um pouquinho. Eu vou dar um grande spoiler agora, mas uma das coisas que a gente viu bastante no curso foi isso, assim, de confiança no parceiro, na circunstância e na orientação, seguir a orientação, né? Como é isso? Por que disso? Olha, então, se a gente for pensar em um por um, a confiança no parceiro está justamente para estabelecer esse entre. Ainda mais pensando em teatro, que você repete a mesma peça todos os dias, não é porque você repete todos os dias que você é um robô e vai fazer todos os dias a mesma coisa. Afinal de contas, temos uma vida aqui, né? Não somos programados. Então, o teatro é vivo. E para ele ser vivo, você precisa confiar no seu parceiro, porque o que ele vai jogar de um lado e como você vai receber e interagir com aquilo depende muito dele. E muito de você não ficar achando que você tem que fazer a cena sozinho. A confiança nas circunstâncias é porque no teatro acontecem coisas, sim, Totalmente fora do controle, ó. já caiu luz em cena quando eu tava em cena. Gente já desmaiou quando eu tava em cena. A gente já desmaiou no camarim pra entrar em cena e eu era a pessoa que estava em cena. Então assim, se você não confiar nas circunstâncias, você vai ficar puto com todo mundo. E vai travar, né? Tipo, Tá pessoa não entrou, tá pessoa não falou o que ela fala, tá pessoa não sei o que ela, não sei o que ali. A luz não entrou, o cenário não entrou, a coisa não entrou. Ou, por exemplo, nossa, essa cena é ruim, deveria ser mais assim. Enfim, as circunstâncias dadas geralmente é por um texto, mas, por exemplo, uma peça de improviso, a plateia mesmo dá as circunstâncias. E a orientação é porque você confiar em quem tá vendo de fora é uma puta sacada, assim, é o que dá segurança pro projeto andar. Porque de dentro você não vê nada. Nesse caso, você tá falando tipo de um diretor, né? A visão de alguém de fora. Um diretor, até um coaching de atores, de repente. Porque você de dentro você não vê. Eu tive dois diretores que me ensinaram muito isso. Que foi o Edson Rocha e o Jair Assunção. Que eles eram, assim, muito chatos. Se eles ouvirem isso, é com muito amor. Eles eram muito chatos, mas hoje eu entendo a chatice deles, assim. Porque eu tava começando no teatro e os dois ficavam falando assim, ó. Esse pé não é do personagem. Que pé é esse? Que voz é essa? Que entonação é essa? E eu não entendia nada. Eu ficava muito fulo, assim. Mas eu construí um personagem maravilhoso, né? Sem contar que quantos atores egóicos já fomos. E, né, enfim, tem muitos. E aí, como assim você tá dizendo que essa não é a voz do meu personagem, que eu construí, que eu vi as referências? Assim, mas a pessoa vem de fora, ela tá vendo que tem uma incongruência. É tipo você ver sei lá, uma janela, um prédio, tem várias janelas, tem uma tortinha. Tem uma torta. Mas quem tá dentro da janela torta não sabe que ela é torta. Mas quem tá fora tá vendo que no todo tá torto. Então, aceitar o que quem tá fora tá vendo
olha, o segredo pra você ficar seguro. Confia nele, que sabe o que ele tá falando. Nossa, quantas vezes, meu Deus do céu. Quantas vezes recebia qualquer orientação, a primeira coisa era, nossa, que bosta. Aí pra andar dali, tá bom, vou andar só pro diretor ver que não vai ser bom. Eu sei que é melhor. Meu Deus do céu. É muita vontade de manter o nosso próprio jeito de pensar, né? Como se o que eu penso é o certo, é o melhor. Só que é isso, quem tá vendo de fora tá vendo melhor. E não é, né? É o ego. E de quem que é o personagem? É de quem escreveu? É de quem tá atuando? De quem tá dirigindo? De quem tá iluminando? Que se apagar a luz, ninguém vai ver personagem nenhum. Nossa. De quem que é o personagem, né? De quem que é aquela obra? É realmente coletivo. Gente, que coisa legal isso, porque é verdade, né? Esse personagem não é de um ator, né? Esse ator não consegue fazer nada sozinho. Inclusive, né? Eu sou ator, eu sou artista. E daí? Fica aí sozinho, quero ver. É que você cai, meu Deus. Tipo... Mas, o que é preciso pra seguir orientação, pra topar seguir orientação? E eu acho que a gente precisa admitir que a gente não sabe. Ou admitir que, assim, não que não sabe nada, mas assim, tá, eu sei, talvez eu saiba alguma coisa, mas eu preciso confiar em que quem tá vendo de fora tem uma visão que eu não tenho, sabe? E eu nunca vou ter. Eu nunca vou ter a visão de fora. Então eu preciso confiar em quem tá do lado de fora, sabe? Legal. É muito uma necessidade porque falando em ator, assim, né, parece que ouvir orientação diminui o trabalho, parece que a pessoa de fora dar uma orientação significa que a pessoa não sabe fazer, não, a pessoa não sabe, que a pessoa é mau ator, digamos assim, né? Mas não é sobre isso, tipo, sabe? Não é sobre isso, porque não é sobre você, é sobre o todo, é sobre o que se quer passar, é sobre o que as pessoas estão vendo, sobre o que a gente quer fazer chegar no outro, né? Então é muito mais do que eu. E até mesmo o conceito de criatividade que os atores têm é muito furado, né? Porque parece que eu tenho que fazer uma coisa que ninguém nunca fez, e isso é muito criativo. Mas pra quem já fez teatro musical, sabe que você tem uma partitura vocal, você tem uma partitura corporal, e você vai fazer exatamente aquele movimento toda noite. Você vai cantar aquela música toda noite, mas a criatividade não tá no então eu vou ser criativo, vou mudar a música. Não. A pessoa merece assistir o mesmo espetáculo todos os dias, né? Assim, todo mundo que assiste merece receber o mesmo espetáculo. Mas a criatividade é como eu vou usar isso. E aí eu penso que pra você receber orientação, além de ficar numa postura de eu não sei, como a Lu estava falando, você precisa muito lembrar que a criatividade é você fazer funcionar aquilo. Sabe, ser desprendido dos seus valores, porque você está a serviço desse personagem. E aí sim, né, o diretor está a serviço do personagem, você está a serviço do personagem, a Lu está a serviço do personagem, o roteiro está a serviço do personagem. E aí, já que tá todo mundo trabalhando no personagem, se o diretor falar, agora você vai deitar. Deita e faz funcionar. Seja amigo do diretor, porque o que você estava falando é muito doido, porque o diretor fala, deita. Aí a pessoa deita de um jeito meio né? Meio cagadão, pra poder mostrar pro diretor que não é deitar que funciona. Só que o diretor tá trabalhando pelo mesmo fim que você, então deita bem, entendeu? Deita com gosto, deita pra ele ver, assim, ó, plau. Porque se não funcionar, ele vai ser o primeiro a falar, não ficou bom. Mas esteja aberto pra deitar de verdade, né? Não pra fingir que deita. Tipo, deita, porque, cara, às vezes do chão você vai ter uma outra visão e te traz outras coisas, né? Então, tipo, se o cara fala, anda daqui até ali, anda. Tipo, mas preenche essa caminhada, encontra o porquê dessa caminhada e não fica contestando a caminhada. Caminha, mas caminha de verdade. Caminha com vontade, sabe? Entende por que o personagem tá saindo do ponto A pro ponto B. Tem um porquê, tem uma razão. Mas pra isso você precisa baixar a sua bolinha e acreditar que você tá fazendo por algo que é maior do que você. Você não questiona, Não questiona, faz, cara. Só faz. Sabe? Ai, gente, eu já fiz tanto isso. Vocês estão falando e eu tô tipo assim, nossa, já dando check, né? Mas todos enfim, nós, né? Todos nós. Passada. Que bom que tem legal. como aprender, né? Sim, não, muito isso. Baixar a bola e confiar. Que legal isso, Lu. E se leva isso pra vida aí, pro dia a dia, hein? Vocês estavam falando e eu tava aqui, meu Deus, isso é verdade. É verdade, assim, qualquer curso que você faça, qualquer orientação de um chefe, ou alguém te ensinar, ó, assim que lava a louça. Se você não contesta, fica tudo gostoso, né? E você pode até descobrir um novo jeito de lavar louça. Até sugerei, mas que legal. não por, né? Nossa, parece que você vai ser trouxa, só que, na verdade, tipo, não, a gente pode lembrar que queremos a mesma A coisa. mesma coisa. Não é contra você. Sim. É só junto com outra pessoa, né? Tipo, Eu lembro a primeira vez que um diretor falou pra mim, faz o que você quiser. Eu fiquei tão perdido, gente. Eu fiquei tão perdido. Porque eu falei, nossa, mas... Aí que eu entendi, nossa, é um trabalho de grupo mesmo, né? Eu preciso desse cara falando o que eu fazer, lógico. Eu vou dar o que eu tenho aqui, mas também me estimula, né? É um trabalho conjunto, nunca é um trabalho individual. a gente quer tanta liberdade, né? Quando te dão a liberdade total, você fica travado. Eu travo, tipo, faz o que você quiser. Fala, eu não
sei, eu posso ir embora. Tipo, O que eu quiser como assim? sozinho. O que eu quiser tipo, qualquer coisa, tipo, não sei. Não sei. O que eu quiser sozinho não faz sentido nenhum, né? Uma coisa que eu aprendi no Ser em Cena foi, assim, a gente chegava na aula, às vezes, a gente chega em vários lugares assim, né? Agitados, com a mente agitada, pensando em 1000 coisas. E era preciso aquietar, né? Silenciar a mente. E isso é muito mais rápido, mais fácil de acessar quando você se conecta com o outro, né? Você se conecta com seus parceiros ali de cena. Então, na caminhada, estamos caminhando, estamos com a mente lá na lua. Mas daí você para de frente pra alguém, olha nos olhos daquela pessoa, já começa a dar outro negócio. A gente fez um exercício de contagem, né? Que contar até 30, mas não podia ser ao mesmo tempo, cada um tinha que ir contando e tal. E como isso, e foi muito doido perceber que quando a gente silenciava, rolava. Mas quando a gente ficava pensando, tipo, não, eu vou, não sei o que e tal, não rola, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim, sobre essa conexão com o outro, né? E o quanto isso ajuda a deixar a gente num estado, acho que quieto mesmo, presente. Nossa, é muito legal isso, porque eu lembro do primeiro momento, da primeira aula, em que vocês estavam caminhando exatamente assim, nessa agitação, e o Gabi falou, vocês pararam. A hora que vocês voltaram a andar, era outro ambiente, assim. Foi bizarro. E eu lembro na hora, a gente se olhou nessa hora, porque falou, o que aconteceu? Assim, foi tipo, pá, em um segundo. Até a rua ficou mais silenciosa, né? Parou tudo, assim, fez... Bizarro. Claro que a gente sabe, mas a gente viu, né? Aconteceu na nossa cara, tipo... É muito legal, assim, porque... Não sei, como é que fala? Perdi a palavra. Eu atribuo a isso, assim, essa agitação mental é porque tá cada um na sua mente, né? Uhum. Então tá cada um no seu problema, no seu passeio, no ônibus que não chegou, no trânsito que pegou, numa buzina, no vizinho, né? Então, por mais que você esteja ali caminhando, mas você ainda tá na sua mente. Quando alguém te propõe, olha pro outro, só olha pro outro. Na hora, o outro te ajuda a vir pro presente. O que tá acontecendo? Eu tô aqui com alguém e eu paro de pensar em mim. E eu me coloco pra fora. Eu me proponho a olhar pra fora, né? Eu me proponho a olhar pra algo além de dentro da minha própria mente, né? E aí achar uma coisa que é de todos, né? Pra sair do que é só seu pra uma coisa que é de todos. Então, não sei se... O caminhar fica mais quieto, a rua em volta fica mais quieta, parece que tudo faz um... assim, e um silêncio gostoso, né? Não é aquele silêncio constrangedor, é um silêncio gostoso, é um silêncio que você... Nossa, paz okay, mesmo. estamos aqui, estamos juntos. Chegamos todos, assim, fez... É muito bom. Assentou, é muito gostoso mesmo. E uma coisa que você me falou uma vez, Gabi, que marcou, foi assim, não tá rolando, eu tô autocentrada, né? Então é isso, assim, de sair do meu autocentrismo e ficar, olhar pro outro, ficar disponível ali, ficar presente, né? Sair do meu cabeção. Como faz isso mesmo? Nossa, é muito legal isso, porque muitas vezes eu achava que quando eu tava com um problema, eu tinha que ficar pensando no problema pra resolver o problema. Acho que todo mundo pensa assim em algum nível, né? Tipo, tá com um problema, deixa eu ficar aqui matutando. Como é que eu vou resolver esse problema? O que eu vou fazer pra resolver esse problema? Só que isso é muito furada, porque a mente problemática fica perguntando para a mente problemática como resolve um problema que foi ela que inventou. E aí é uma cagada, né? Uma grande cagada. E no teatro isso acontece muito, né? Porque você tem uma cena pra fazer, que é com um parceiro, e aí você pensa, nossa, mas eu não tô conseguindo embarcar no meu personagem, não tô conseguindo sentir aquela emoção, eu não tô conseguindo deixar fluir a cena. E aí parece que você tem que ficar pensando em artifícios pra deixar a cena fluir. Mas se você só responder a um estímulo que tá vindo de fora, se você só olhar pro que tá vindo de fora, você vai encontrar muito mais resposta do que se você ficar buscando no lugar onde está o problema. É como se tivesse uma sala cheia de problemas, e aí você entra na sala e fala, como é que a gente limpa essa sala? Não, vai andar por outras salas. E aí talvez você se depare numa sala que não tenha sujeira nenhuma. Ou até uma sala que tenha os próprios produtos de limpeza para você. Então, se você parar de ficar autocentrado pensando só em você, você vai ver que é muito mais fácil fazer o jogo, né? Como a Lu tava falando, é um jogo. Nossa, vocês falaram dessa... de ter visto na frente de vocês tudo aquietar. E me deu vontade de perguntar, o que é que mais impressionou vocês nesse processo, assim? Não sabia, ou então entendi isso. O que é que vocês não planejaram, saiu a mais, vocês ficaram, meu Deus do céu, caramba, é isso. Olha, pra mim foram duas coisas. A primeira, que eu acho que é a mais impactante, é técnica de guerra. Tipo, eu conheço pessoas que têm muitas técnicas, mas nenhuma delas alcançou essa qualidade cênica.
Lógico, tem uma limpeza que precisa acontecer, às vezes um gesto, uma limpeza cênica, mas ver as pessoas chegando em níveis incríveis de interpretação foi uma das coisas que mais me surpreendeu. De ver o quanto elas, ou vocês, né, que estavam aqui, assim, como vocês ficaram bons atores, assim, preenchidos, do fio de cabelo até o dedinho do pé, assim, uma coisa linda de ver. Então essa foi a minha primeira coisa que me saltou os olhos. E a segunda coisa que me saltou os olhos foi perceber o quanto todo mundo pode entrar e sair dos personagens, que isso não é pra seres especiais, sabe? Eu já tentei ser ator pra ser o artista da família, e eu me sinto muito mais artista hoje, em que eu não me sinto preso a ser ator para ser artista, entendeu? Hoje eu faço muitas coisas durante o meu dia, desde trabalhar com empresas até com arte, e eu me sinto artista igualmente. E aí ver que isso não era um poder especial meu, mas que todas as pessoas tinham um artista latente lá dentro, e que esse artista tira a vergonha, tira o medo, tira o julgamento, e que não é difícil de fazer, foi o segundo grande susto bom dessa jornada, assim, de ver e falar, nossa, é fácil, eu sou mais artista quando eu não acho que ser artista é uma coisa diferenciada. Só personagens são diferenciados, e parece que eu vi isso, entendeu? Em todos vocês. E eu sei. Pra mim também foi a qualidade, a rapidez e a qualidade das cenas para um curto espaço, assim, principalmente pensando que muita gente nunca nem tinha feito nada de teatro, né, assim, tipo, é bizarro ver mesmo como técnica, ela tá ali, ela ajuda de vez em quando, mas a base não é a técnica. E isso fica na cara, assim, isso é muito rápido a gente vê, assim, as cenas assim, que a gente poderia sentar e ficar assistindo. Horas. Né? Horas. Cenas que ali tiveram 3 minutos só porque a gente precisava acabar, porque a gente tinha hora, mas assim, a gente sentaria e ficaria assistindo. Horas. E ela estaria preenchida, e elas não teriam barriga e iriam embora, sabe? É verdade, gente. A gente assistindo as cenas e fazendo as cenas, é verdade. Impressionante. Não imaginava. E nem o quanto as pessoas mudariam a mente delas, né? O quanto elas usariam para autoconhecimento também foi bem surpreendente. Né? Foi. Ver as fichinhas caindo assim, falava, caramba. A gente não imaginava que seria nessa profundidade, né? Não, a gente achou que ia ter uma hora da aula que a gente ia ter que contar as fichas que caíam, mas... A gente foi surpreendido, foi ao contrário. A gente falou, eita, parece que caiu ficha mesmo ali. Porque era a Muito prática legal. mesmo, assim, né? Tipo, a aplicação prática do treino mental, né? Mas a gente não tinha a dimensão, né? A gente não sabia o quanto isso ia, né? O quanto ia chegar, o quanto vocês iam entender ou não. Nem a gente também, a gente pensou, montou pensando nisso, no que a gente queria mostrar ou no que queria que vocês vivenciassem, mas a gente não tem ideia da dimensão que isso vai tomar, né? E é muito legal, foi muito legal ver. O quão efetivo é, porque eu não tinha ideia de que seria tão efetivo, sabe? Então, E é verdade, né? O palco é um grande zoom. Dá um zoom na câmera, um zoom. Você coloca uma cena que você vê em casa todos os dias, você vê 2 pessoas fazendo o mesmo movimento, você fala, nossa, entendi minha mãe e meu pai. Nossa, é muito bom, né? O palco te convida pra fazer uma coisa que não é muito comum a gente fazer nos nossos dias, né? Como a gente sabe que é uma cena, no palco, a gente fica observando as escolhas, sabe? Por que esse personagem escolheu sentar nessa poltrona e não escolheu sentar na mesa de jantar? Por que será que ele resolveu não sentar do lado da esposa e sentou lá na poltrona? Por que será que esse personagem resolveu coçar a cabeça enquanto falava uma coisa? Você olha como quem vê uma cena, sabe? Sem ficar tirando conclusões sobre você, porque você tá ali pra receber uma cena. Só que no dia a dia a gente quer tanto falar sobre nós, né? Aí que até entra o autocentrado, né? A gente quer tanto falar sobre a gente que a gente olha uma cena e a gente tira uma conclusão, ao invés de ficar, por quê? Por que a gente escolheu esse ângulo de câmera? Por que foi escolhido por que foi escolhido esse talher para jantar? Por que a pessoa pediu salada e não pediu lasanha? E por que a outra pediu lasanha e falou lasanha de carne? Assim, né? São coisas bestas, mas que no nosso dia a dia a gente deixa passar, porque a gente fica rotulando as coisas, né? A gente fala, hora de jantar. Só que quando começa uma cena de jantar num filme, você não chama de cena do jantar. Você conta a cena da maior treta. A cena da Guerra Fria entre a família. A cena mais romântica que eu já vi, não é um jantar. Tem alguma coisa ali por detrás. A gente vai ver uma peça para ver o subtexto, mas no mundo a gente fica tentando tratar das formas, sendo que a gente sabe que o que rege uma cena não são as formas, e sim o que está por detrás delas. a gente julga a expressão, né? Fica julgando. Sim, e foi até uma grande preciosidade a gente entender um personagem ou construir um personagem, né, a partir de uma sensação. Isso é até falado no teatro, né? Sente qual é a cor dessa personagem. Tem essa tentativa, assim, nas aulas em comum. Mas a gente, com esse grupo, se sentindo confiante, se sentindo com vontade de entender, se permitiu acessar uma sensação, dando spoiler da aula, mas isso é o que eu falei, tá tranquilo. Acessar uma sensação e
e construir um personagem fora do intelecto. E aí a gente ficou, no final de tudo, a gente ficou, meu Deus, é uma sensação, cria uma cena. E até uma coisa que a gente fala aqui, né? Se você for escutar mais do podcast, você vai ver, a gente falou, primeiro vem uma sensação, ou primeiro vem uma crença, aí depois você vai assistir aquele cenário, aquela coisa aparecendo na sua frente. E no dia a dia a gente fica, ai, claro que eu entendi, é verdade. Primeiro eu senti raiva, depois eu franzi a sobrancelha. Só que ali ver uma cena preenchida com um subtexto, personagem, conflito, drama, a partir de uma sensação, fala, nossa, é verdade, é que não é só a minha sobrancelha, é tudo. É tudo. Nossa, é tudo. E você falou uma frase que eu acho que talvez ela resuma o sucesso do curso, que foi, a gente estava com vontade de entender. Vocês vieram com vontade de entender, e não com vontade de mostrar. E não com vontade de fazer para mostrar o quão bons atores vocês são. Vocês vieram para entender. Nossa, é verdade. Nós dois, né, já estudamos o Stanislavski, que é o pai da interpretação, né? Pelo menos, né, para todo mundo do lado de cá, né? Do ocidente, todo mundo estuda Stanislavski. E ele conta que um grupo de teatro, ele pediu pra esse grupo, foi até um papo que a gente teve no primeiro dia, né? Que ele pediu pro grupo, a gente pega umas cadeiras e coloca aqui. Aí as pessoas foram lá e colocaram as cadeiras. Era cadeiras, né? Né? Pega umas cadeiras e coloca aqui. Aí depois, então agora a gente vai fazer uma cena onde vocês vão carregar cadeiras. E a cena dos atores carregando cadeiras foi um fiasco. Só que eles pegaram cadeiras muito bem. Só que na hora de fazer em cena, eles fizeram aquela coisa, né? Agora eles estão fazendo teatro, eu preciso ter aquele frisson. Só que, aquela famosa frase, né? Que a arte imita a vida imita a arte. É verdade, se você aprende a se observar, você vai levar pro palco tudo aquilo que foi observado. Agora, se você não se observa, se você não entende o que tá na sua mente, o que tá na mente do outro, você vai levar pro palco uma caricatura vazia. Tem uma frase muito conhecida, dita por um cara famosinho também aí, um tal de William Shakespeare. Ele disse, o mundo inteiro é um palco e todos os homens e mulheres não passam de meros atores. Eles entram e saem de cena e cada um no seu tempo representa diversos papéis. Esse cara sabia de umas coisas, né? Um pouco na frente de nós aí. Shakespeare deixou umas frases muito, muito bonitas. Além dessa, já quero falar sobre essa, mas tem no prólogo de Romeu e Julieta, tem uma parte que ele fala, e durante essas 2 horas que nós estaremos aqui, vamos desvelar o amor e o porquê as pessoas não conseguem se amar. Eu não lembro exatamente das palavras. E ele fala, mas estaremos aqui até cessar o que porventura faltar em entendimento. Esse é o prólogo do Romeu e Julieta. E eu acho isso de uma generosidade que é, assim, as minhas peças vão trazer entendimento. E esse texto, ele traz um grande entendimento, né, que vamos parar de olhar para o mundo como uma coisa concreta, vamos parar de olhar para o mundo como uma coisa, como se fosse uma coisa tão séria assim. É um palco, né? Aí entra outro, às vezes o outro sai, às vezes o outro entra. Mas quando a gente assiste uma peça de teatro, a gente sabe que quando o ator sai pra coxia, não significa que ele morreu, né? Não significa que ele sumiu. Significa que ele parou de interpretar aquele papel. E a gente fica vendo a pertinência disso. E quando ele entra, a gente também fica olhando, nossa, por que ele entrou, né? Qual a função dele aqui? Por que ele veio parar aqui? Por que ele veio parar nessa cena? Por que ele foi apresentado nessa cena? São atores de personagens. E a gente não confunde, né? Quem é o ator e quem é o personagem. Se a gente olhar para o mundo assim como ele propôs, a gente nunca mais vai achar que quando alguém para de habitar uma cena significa que acabou. E a gente nunca vai achar que alguém é um personagem. Que alguém é uma função. Aquela pessoa é a mãe. Aquele fulano é o pai. Aquele fulano é o tio do pavê. Tio do pavê. E junto com essa tem a tão famosa frase de Hamlet, né? Ser ou não ser, eis a questão. E essa frase não poderia ser mais bem colocada, porque ele poderia falar matar ou não matar, eis a questão. Mas ele escolheu falar ser ou não ser, eis a questão. Eu vou ouvir o que eu sou, ou eu vou ouvir esse grande acúmulo do que eu não sou. Quero saber das coisas. Gente, muito obrigada. Muito obrigada, assim. É com muita gratidão que eu tenho muita vontade de que isso chegue a muitas pessoas mesmo. E quem sentir, né, interesse, vontade, todo mundo que já tá mais perto do Voz, ou quem tá ouvindo pela primeira vez, tem esse convite aberto pra você aprender a colocar o ser em cena, e não esse personagem perdido aí que a gente conversou aqui, sabe? Parece que tem tudo a ver mesmo. No final dos 9 dias, 9 encontros, a gente entendeu muito o que é colocar o ser em cena. E deu muita vontade de andar
por esse grande palco, quer dizer, mundo, né, como disse Shakespeare, colocando o ser em cena e não um acúmulo de ideias, essa personagem perdida e confusa. Que legal, gente. Muito obrigado. Foi uma delícia falar sobre isso com vocês, uma delícia essas aulas todas. Com certeza a gente vai bater muito mais papo sobre isso ainda e tenho muita vontade de deixar isso compartilhável com as pessoas, porque é verdade que fazer teatro é muito mais transformador do que o mundo já achou. Sei que tem muita arte boa por aí, né? E não é a nossa pretensão dizer o que é arte, mas é a nossa pretensão usar a arte da forma mais verdadeira e curadora possível. E também quero agradecer a você, Lulu, por essas 9 semanas que eu me senti muito artista nos nossos encontros, assim, né? Quando a gente pensou nas pessoas, quando a gente pensou nos exercícios. Eram momentos muito artísticos e inspiradores. Então, como não é um trabalho sozinho, é um trabalho que a gente faz junto, é muito legal fazer junto com vocês. Nossa, obrigada, Gabi. Obrigada mesmo, porque eu tava pensando sobre isso, assim, depois de quarta, né? O quanto eu vi diferença nos meus dias durante essas 9 semanas, no decorrer dessas 9 semanas. E eu entendi que foi porque eu saí do meu autocentrismo pra olhar para as pessoas, pra olhar pra eles, pra pensar neles durante as aulas e fora delas e nas nossas reuniões, tipo, muito deliciosas, assim mesmo, que podia ficar ali horas, tipo, pensando neles, pensando o que faria, o que a gente levaria, o que a gente queria trazer pra eles. Então, é só a prova de que fazer junto é a base mesmo de tudo o tempo todo. E eu sou muito grata mesmo a você pela confiança, pela parceria. Obrigado, João. Foi a primeira turma de muitas. E obrigada, meninas. Ai, obrigada, gente. Obrigada pelo Ser em Cena e pela nossa parceria de todas as horas, para além do Ser em Cena, né? Nossa parceria no Voz do Ser, nossa parceria na vida. Então, muito obrigada por isso. E quem quiser conhecer mais vocês, encontra vocês aonde mesmo? Olha, você pode colocar no site vozdoser.com.br, vai ter tudo lá. Pode falar com a Sofia, que tem o telefone lá. E aí você pode perguntar quando começa a próxima turma do Ser em Cena. Que com certeza teremos bastante turmas aí pela frente, pra você poder se aventurar nessa arte de colocar o Ser em Cena. Tá correndo um burburinho pelos corredores do Voz do Ser, que é o curso mais profundo do Voz do Ser. Mas isso não foi a gente que falou, não. Eu não sei se é o mais profundo, mas pra quem já estuda autoconhecimento, eu acho que ele é o mais prático, assim, o mais... É um acelerador, assim, né? Ele é um transformador, catalisador, né? Ele dá um... Parece que ele dá um acelero, assim. Dá um gás mesmo, dá um gás. Eu acho profundo nesse sentido de visão, de prática, de disponibilidade corporal, porque muitas vezes, como a gente tem aulas muito... As aulas aqui do você, elas são muito práticas, porque elas falam, você vai e pensa assim, só que às vezes é difícil, né, você traduzir, principalmente para quem não tá acostumado a traduzir esses pensamentos em ações. Quando você faz a aula, você sai com um monte de informações, mas é quase que você precisa ficar testando para ver o que funciona e o que não funciona. Parece que no Ser em Cena, você sai sabendo assim, isso aqui funciona, legal, então vou investir nisso. Isso aqui não funciona, então isso aqui eu não vou mais investir. Então ficou muito palpável, muito fácil de ver. Próximo. Sim, é verdade. Obrigada. Obrigada. Deixa um arroba. Tem o arroba Voz do Ser e os arrobas de vocês também, se quiserem deixar. Pessoal. Gabriel Hatt, underline, Hatt é com 2 T's. E H. E H, é verdade, então Gabriel, H-A-T-T, underline. Luísa Liu. Só, tudo junto. Luísa com Z, Liu. L-I-O. É bom, né, Liu? Eu amo Liu. Do Liu. E temos o e-mail, tudo de propósito podcast, @gmail.com, pra mandar sugestões, mandar carinhos, enfim. E o Instagram, né, no Voz do Ser, vai lá, deixa seu comentário, deixa seu amor lá pra gente. E é isso, obrigada por Obrigada, ouvir, Sil. por receber. Obrigada, Kelly. Ai, tchau. Tchau. Um beijo, gente. Até a próxima. Obrigada. Até. Beijo.